Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Um Deus no tempo ou um tempo cheio de Deus. O Religare desta semana vai falar sobre o temporal e o eterno em Clarice Lispector. Quem veio conversar conosco é Marília Murta de Almeida. Seja bem-vinda, Marília. Obrigada. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Marília, como é que apareceu Clarice na sua vida? Bom, isso é uma história antiga para mim. Quando eu tinha por volta de 13 anos, eu li esse livro, que depois eu vim a trabalhar durante meu mestrado. Qual livro? Que é Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Sei. Esse livro era da minha irmã, eu era muito nova e li. Certamente entendi muito pouco, mas fiquei muito impactada pelaquela leitura e depois voltei a ler esse mesmo livro mais tarde, alguns anos depois. Mas depois eu vim a descobrir também que quando eu era criança, uma vez eu lendo meu livro de português na escola, eu tinha lido uma crônica chamada Uma Esperança, e eu tinha gostado demais daquilo, tinha sido uma leitura que tinha me deixado assim, num estado diferente. E aí só muito tempo depois que eu descobri que isso era uma crônicazinha da Clarice também, que estava lá no meu livro didático na infância. E aí, depois você se interessou por filosofia e juntou as duas coisas, é isso? Isso foi muito por acaso, na verdade. A minha formação inicial, eu sou psicóloga, na realidade, minha graduação é em psicologia. Depois que eu me formei, fiquei alguns anos longe da universidade, tive filhos e tal, fiquei muito tempo sem me preocupar com essas coisas. Mas aí depois comecei a ter vontade de fazer um mestrado e voltei para a universidade para o curso de filosofia. Fiz metade da graduação, mas com a intenção de ir para o mestrado. E era uma coisa ainda sem forma para mim, eu vim com interesse no Kierkegaard, tinha já um interesse aí pelas questões do religioso, e encontrei o professor Paulo Margutti, que estava fazendo um trabalho sobre, em torno do campo da filosofia no Brasil, assim, valorizando muito qualquer tipo de trabalho com autores brasileiros, e ele falava muito também dessa questão de uma junção da filosofia e da literatura, que seria muito rico no caso de pensar, da gente refletir sobre o pensamento brasileiro, e foi nesse contexto que acabou que um pouco por acaso eu retomei a leitura da Clarice Lispector, depois que li um trabalho do Margutti, que ele relacionava a Clarice com o Wittgenstein. E aí, como eu vinha com a ideia de trabalhar o Kierkegaard, mas ainda não tinha conseguido fazer um projeto, nem encontrar um professor que pudesse orientar, acabou, essas coisas se juntaram de um modo meio intuitivo para mim. E se juntaram na dissertação que se transformou num livro publicado pela Loyola, Um Deus no Tempo ou Um Tempo Cheio de Deus. O que é que você trabalha nesta obra? O ponto principal, assim, a pergunta que guia esse trabalho todo é a questão da relação do ser humano com Deus. Em última instância, assim, isso foi sendo dito de várias maneiras, né? A relação com o transcendente, a gente pensar a relação entre o temporal e o eterno, o finito e o infinito. Então, são vários modos diferentes de pensar essa relação de fundo, que seria essa questão do humano, o limitado, o temporal, na sua relação com aquilo que o transcende, que está fora do seu limite. Sim. Eu vi aqui no livro que você discute também uma perspectiva tradicional em relação à qual você toma certa distância. Ou seja, nessa relação entre o humano e o divino, o que representa essa perspectiva tradicional que você procura assim, tratar com Você está se referindo ao tradicional menos, né? No sentido comum? Isso. Sim. Uma coisa muito específica que aparece aí é que a gente não precisa pensar numa relação com Deus institucionalizada por nenhuma religião, não necessariamente, ainda que a gente vá tocar em temas cristãos aí no texto, mas pensar que essa relação de cada ser humano com uma perspectiva que o ultrapassa, né, que o transcende, ela não precisa estar envolta em nenhum tipo de ritual, ainda que ela possa estar também, mas ela é alguma coisa que acontece no cotidiano da vida comum. Então, pensar que é no seio mesmo do limitado, do temporal, é na nossa vida cotidiana que pequenos instantes, a palavra pequeno aqui não é boa não, mas é que a ideia de um instante onde a gente pode tocar esse transcendente pode acontecer a qualquer momento, sem ter sido prevista, planejada e nem ritualizada. Marília, isso vem da sua experiência? Isso vem da sua formação em psicologia? Vem da filosofia?
ou foi Clarice que te ajudou a formular essa perspectiva? Foi tudo isso junto. Acho que por isso que esse trabalho, na verdade, foi só uma dissertação de mestrado, né, em sentido acadêmico, isso tem um tamanho relativamente pequeno, mas para mim foi uma experiência muito importante porque trazia de fato uma preocupação minha, real, que era, eu de fato queria entender melhor, pensar melhor essa questão de uma possível relação com Deus. Eu não cresci num ambiente muito religioso, mais ou menos, e aí quando eu vinha na minha graduação, com 20 e poucos anos, eu comecei a sentir uma inquietação desse tipo, uma pergunta sobre todo esse universo do religioso. Nos primeiros momentos ainda não tão clara para mim, um dia um professor me apontou isso, que eu estava preocupada era com isso e eu não sabia, eu não percebia claramente ainda. Então, quando eu reencontrei esse livro da Clarice, junto com a leitura do filósofo Kierkegaard, e fui percebendo ali uma espécie de resposta a essa pergunta, então isso veio se juntar com uma inquietação que eu tinha 10 anos antes, assim, e que vinha crescendo para mim. Você identificou essa mesma inquietação em Clarice? Olha, eu diria que sim, mas acho que para ela isso permaneceu sempre hesitante ao longo da vida dela toda. A gente tem uma coisa interessante, que é uma entrevista que ela faz com Alceu Amoroso Lima, uma entrevista longa, e praticamente ele coloca para ela que ela teria uma dimensão religiosa, que ela própria acho que já nunca chegou a afirmar claramente, mas aqui e ali nos escritos dela isso aparece com muita frequência. Mas aparece oscilando também em outros momentos em que isso fica mais de lado. Tem um trecho muito interessante, que é muito citado da Clarice, que é uma referência que ela faz ao não entender. Ela diz que não entender ultrapassa qualquer entendimento. Isso aparece como crônica e ficando nesse limite, assim, esse não entender não se relaciona a nada, é como só o limite da razão humana, da nossa possibilidade de entendimento. No livro Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, esse mesmo trecho volta, mas ele volta fazendo uma relação clara com Deus, que o que estaria além do entendimento seria algo da esfera do divino. Então, acho que esse exemplo mostra um pouco como ela oscila entre dar um nome ou não dar um nome a isso que está além do limite da nossa razão e da nossa possibilidade de entendimento. Sim. Que tipo de espiritualidade você vê assim, mais recorrente na literatura de Clarice Lispector? Que perfil, né, que tipo de aproximação ela faz, né, dessa experiência? Eu acho que principalmente essa visão de que há algo que está além da nossa possibilidade de alcançar. Então ela chama isso às vezes de Deus, claramente, às vezes chama de nada, chama de o desconhecido. E assim, essa junção de várias palavras desse tipo, silêncio é uma coisa que aparece também. Então é aquilo que está além de onde nossas palavras não vão conseguir chegar, pelo menos não com a racionalidade. E às vezes ela deixa isso não nomeado, às vezes isso recebe o nome de Deus. No livro você trabalha mais essa obra, né? Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. É essa obra de Clarice que você trabalha mais nessa obra. Mas sim, você me dizia que no Centro Loyola, em Belo Horizonte, você já trabalhou também em outras obras de Clarice, porque você se interessa também pela autora, né? O que especificamente nesse livro você encontra e como é que você estabelece a relação disso com outras obras de Clarice? Esse é um livro, para quem conhece, assim, que o enredo principal dele é uma história de amor entre um casal, Lore e Ulisses. Então é possível a gente fazer uma leitura desse livro passando ao largo totalmente dessas questões que eu fui buscar. O que acontece é que a Lore vive um processo de aprendizagem para ser capaz de se relacionar amorosamente com Ulisses, mais ou menos é isso. O Ulisses espera dela que ela aprenda alguma coisa para que eles possam viver uma história de amor. E ela, de certo modo, aceita isso, ela topa esse desafio de, então, passar por uma aprendizagem para chegar ao ponto de poder estar com ele. Só que essa aprendizagem que ela vive se passa o tempo todo num diálogo permanente com o Deus. Ela se refere a Deus desse modo. E eu acredito que é nessa relação e que vai se passando uma transformação dentro dela. Uma transformação que leva ela ao ponto de conseguir realizar o amor com Ulisses, mas existe toda uma dimensão de uma relação com Deus que vai se desdobrando aí e que eu entendo que é esse que foi o grande aprendizado dela, a grande transformação. Sim. E isso esse tema você vê em outras... Ah, sim, a relação com outras obras.
Não, desse modo tão, eu diria que é quase que estruturado aí, não sei se porque também eu fiz uma dissecação muito grande do romance e fui perseguindo isso, mas depois de ler e reler e construir essa interpretação, eu acho que é muito difícil não enxergar isso nesse livro. Então, dessa maneira assim tão explícita, eu acho que não, eu não vejo muito em outras obras. Mas a referência à temática de Deus, sim. O livro, por exemplo, Um Sopro de Vida, que é o último livro que ela escreveu, que nem chegou a ser totalmente organizado por ela morreu antes da publicação dele. É um livro que se refere a Deus com uma constância enorme, um livro que foi escrito no último ano da vida dela. Então, a questão da morte, a relação da morte, vida, Deus, isso aparece com muita profundidade. Em crônicas, aqui e ali a gente vê, tem o livro A Descoberta do Mundo, que é uma coletânea de crônicas, das crônicas que ela escreve para o Jornal do Brasil, no finalzinho da década de 60, início da de 70, que também, em muitos momentos, esse tema volta. Mas eu diria que é no livro Aprendizagem que isso aparece com mais, de modo mais explícito mesmo. Entendo. Bom, vamos fazer um breve intervalo aqui, uma pausa na nossa conversa. O Religare de hoje está falando sobre o temporal e o eterno em Clarice Lispector. Marília Murta de Almeida é a nossa convidada. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.